Gente, é sério que tem gente passando pano pro Gabriel? Justo pra esse cara? Esse Gabriel, esse aqui. A gente tá falando da mesma pessoa? Peraí, esqueceram de tudo que aconteceu nessas temporadas que ele fez? Tá, então vamos lá. N razões pro Gabriel não ter sido uma pessoa eticamente correta. Pra não falar que ele é doido, maníaco, psicopata. Não vou falar isso não vou. Pra começar, foi ele que deu o Miraculous quebrado pra Emily, fez ela usar, e ela ficou em coma e rendeu todas essas temporadas. Ai, mas eles não sabiam, minha criatura de Deus, não é possível que o Dawson não avisou. E ainda por cima, ele deixou a Natalie usar esse Miraculous do pavão ainda quebrado, depois de tudo que aconteceu, e ficou naquele estado deplorável que ela tava no final dessa temporada. Ai, mas foi porque ela quis, realmente ela tava iludida, apaixonada, querendo ajudar ele de todas as maneiras possíveis, mas cara, eles podiam ter esperado. Inclusive porque depois dela quase ir de Americanas, ele conserta o Miraculous ele mesmo usa. Além disso, ele teve a chance de consertar as coisas muito antes desse final dessa temporada. Ele tinha o Miraculous da Bunnix, ele podia voltar no tempo pra salvar a Emily e a Natalie, mas ele preferiu ir atrás dos Miraculous da Ladybug e do Cat Noir a salvar elas. Não, mas vamos continuar. Depois que a Emily foi de arrasta pra cima, aí ele abandona o filho dele de lado, não conversa com ele, não passa nenhum tempo com ele, é grosso, frio, seco, chato, insuportável, e não me venha dizer que ele fez isso tudo porque ele tava sofrendo, porque o Adrian também tava. E ele nem teve a decência de estar do lado do menino nessa situação. Esse cara prendeu o filho dele dentro da própria casa e literalmente controla todas as decisões, emoções, pensamentos do menino, estando ciente que ele não pode contrariar quem controla ele. Porque eu não sei se vocês se lembram, o Adrian sente monstro, tá? Só avisando. Então, ele não levou em consideração nenhum dos sentimentos dele. Ele usou a imagem do Adrian como promoção dos próprios produtos, mesmo quando ele não queria fazer isso. Além disso, ele usou a imagem do Adrian sem a permissão dele pra promover coisas que ele não apoia e não acredita. Ele privou ele de ter uma vida normal com amigos, relacionamentos amorosos e afastou ele da própria família. Ele despejou um monte de tarefa extracurricular pro menino fazer, mesmo ele não querendo, só pra manter o guri ocupado. Ele forçou um namoro arranjado entre ele e a Kagami e ordenou que ele não ficasse com a Marinette. E só depois, quando a Natalie conseguiu pegar a aliança que controlava o Adrian, ele começou a escolher quem ele ama, porque se fosse pelo Gabriel, o menino tava chorando até agora. Além disso, ele usa, manipula, ameaça e chantageia todos os parisienses todos os dias por egoísmo e benefício próprio. E essa regra mais importante da série inteira, a Tiki vive falando isso pra Marinette, não pode usar os Miraculous por benefício próprio, e ele fez isso inúmeras vezes. A série o tempo todo frisa que os Miraculous foram criados pra combater o mal, proteger as pessoas, e os Miraculous do pavão e da borboleta não foram criados pro mal, mas pro bem. Eles foram feitos pra criar aliados pros heróis, não inimigos. Continuando, ele controla e sabe cada passo de todos que compraram as Alliances, e olha que literalmente o mundo inteiro comprou. E ele fez isso pra quê? Só pra saber quem tava com o Miraculous. Agora vamos lá, a primeira vez que ele suspeita que o Adrian é o Cat Noir em Godzilla, ele deixa ele cair de um prédio pra testar a teoria. E depois, quando ele descobre a identidade dele em Cat Blank, ele espanta, manipula, chantageia emocionalmente e usa ele como se fosse objeto. E nossa, em falar em objeto, ele fez a mesma coisa em Efêmero. Ele usou o poder que ele tinha de controlar o Adrian pra akumatizar o menino e usar ele contra a Marinette. Vocês têm noção que o Adrian não tinha sonhos porque ele sempre tava tentando agradar alguém? Ele não se sentia ele mesmo quando tava dentro de casa, só quando ele virava o Cat Noir ele se sentia livre. E quando ele tava na escola, né, que aliás era outro motivo de chantagem pra também fazer o Adrian obedecer à boa vontade dele. E nessa temporada final, ele tava escravizando, sugando, explorando todos os Kwamis. Ele fez eles de prisioneiros e tornou cada segundo lá doloroso de se viver. Ele reconfigurou todos os Miraculous pra usar todos em benefício próprio. Ele tava disposto a fazer tudo pra conseguir o que ele queria. Ele enlouqueceu a ponto de se cataclismar pra fugir, não se importando nem um pouco com o filho que ele deixaria pra trás. Porque vamos lá, o menino tava sem a mãe, sem a Natalie, ia ficar sem o pai, e a única pessoa que cuidaria dele seria o gorila e a tia. Fora isso, ele não tinha ninguém. Ele fez isso tudo porque ele não soube lidar com a perda. Isso custou tudo dele. Ele perdeu a oportunidade de ser um pai presente pro filho dele, tá do lado dele pra superar isso junto com ele. O Adrian perdeu a mesma coisa que o Gabriel perdeu, mas a diferença entre os dois é que o Adrian soube lidar com isso. As perdas fazem parte da vida. O próprio Mestre Fu falou disso. A Emily fez um vídeo falando pra impedir o Gabriel de fazer essas loucuras, porque ela mesma já tava conformada com a morte. Cara, ele não fez isso por amor, ele tava desesperado pra solucionar o problema dele. O amor não justifica todas as loucuras e o prejuízo que ele causou pra muitas pessoas. O Adrian amava a mãe dele também, mas ele se agarrou nas boas lembranças, nos bons momentos que ele passou com a mãe. E ele não se impediu de ser feliz só porque a mãe dele foi embora. E nesse final, depois de tudo isso, e ele ter conseguido o que ele queria, só porque ele se sacrificou pela vida da esposa, tem gente aplaudindo? Cara, era uma consequência. Isso ia acontecer de qualquer maneira. Alguém tinha que morrer
pro outro viver. E ele só tava o pó. Ele criou uma realidade onde colocaram uma estátua pra ele e falaram que ele era um herói. Cara, eu vejo isso como uma crítica social fortíssima. Não sei se vocês sabem, mas existem muitas estátuas de figuras históricas que eram vistas como heróis, idolatrados, só que na verdade eram pessoas horríveis e fizeram atrocidades pra muitas pessoas. O Gabriel ter esse final foi uma tentativa de redenção e amenização do que realmente poderia acontecer com ele no final. Então ele não é santo, gente. Por favor, não se esqueçam do que ele já fez.